Antônio, 54 anos, coveiro há mais de 3 décadas, sempre teve uma rotina simples. Chegava ao cemitério às 6 da manhã e deixava o local às 5 da tarde. Mas em setembro de 2019, tudo mudou. A prefeitura decidiu que algumas sepulturas antigas do quadrante C, datadas dos anos 1940, precisavam ser exumadas para a reforma. Mais de 200 sepulturas deveriam ser catalogadas rapidamente, e Antônio foi deslocado para o turno da noite pela sua experiência. Na primeira noite, ele chegou ao cemitério às 8 da noite. Apenas ele e seu Olavo, o vigia idoso da guarita. Olavo entregou as chaves dos equipamentos e comentou com ar sombrio que os antigos não gostam de ser incomodados. Antônio tentou rir, mas ficou com aquilo na cabeça. Caminhou até o quadrante C com sua lanterna, passando pelos túmulos tortos, cobertos de musgo com datas quase apagadas. Começou a catalogar: lote 1, lote 2, lote 3, tudo normal, até a meia-noite. Às 2h17 da manhã, ele chegou ao lote 45. Segundo a lista, deveria ser a sepultura de Maria, falecida em 1947. Mas na lápide estava escrito Helena, 1943 a 1967. Antônio estranhou o erro, fez uma anotação e ia seguir adiante, até sentir um frio vindo do solo. Um frio gelado, pesado. Depois, um cheiro adocicado, podre, misturado a flores murchas. Ele iluminou a terra e percebeu que estava mexida, recentemente. Ajoelhado, tocou a superfície fofa do solo e concluiu que alguém poderia ter violado a sepultura. Ligou para Olavo avisando que a terra estava revirada. Houve um silêncio do outro lado da linha, então Olavo gritou: "Sai de lá! Sai do lote 45 agora!" Antônio ficou confuso, mas antes de ir embora, olhou novamente para a sepultura. Foi quando viu a terra se mover. Não era vento, não era animal. A terra estava sendo empurrada de dentro para fora. A lanterna caiu quando ele tropeçou, iluminando de lado o monte de terra que se levantava. Antônio ficou paralisado ao ouvir um som abafado vindo de baixo, unhas arranhando madeira. A terra parou de se mover de repente. Um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Ele pegou a lanterna com as mãos tremendo e correu de volta para a guarita, tentando controlar a respiração, tentando convencer a si mesmo que era apenas imaginação. Quando chegou à guarita, Olavo estava pálido, segurando um copo de bebida. Ao ouvir o relato, o vigia murmurou que Antônio havia mexido com ela. Helena, uma jovem enterrada viva em 1967, quando os médicos do interior decretaram erroneamente sua morte. O irmão dela tentou reabrir o caixão dias depois, atormentado por pesadelos, e encontrou o forro arranhado por dentro, as unhas quebradas e sangrando. Ela havia acordado lá dentro e morrido tentando escapar. Olavo alertou que desde então aquela sepultura era evitada. Pessoas ouviam batidas, sussurros, arranhões, viam uma mulher de branco andando entre os túmulos. Antônio começou a suar frio. Disse que havia visto a terra se mexendo e ouvido arranhões. Olavo fechou os olhos e respondeu: "Então ela sabe que vão mexer com ela de novo." Antônio respirou fundo, mas decidiu que precisava terminar o trabalho. Não podia perder o emprego. Mesmo avisado para evitar o lote 45, Antônio voltou lá. A sepultura estava aberta, um buraco pequeno, como se algo tivesse empurrado de dentro. Ele se aproximou e viu marcas de unhas pequenas, femininas, quebradas na terra. Iluminou o interior do buraco e viu tecido branco. Ao cutucar com um graveto, o tecido se mexeu. Então uma mão pálida agarrou o graveto. As unhas quebradas, os dedos tremendo, e uma voz fraca sussurrou: "Me tira daqui." Antônio entrou em pânico, mas ao mesmo tempo sentiu uma estranha obrigação de ajudar. Sem pensar, começou a cavar com as próprias mãos. A terra saía com facilidade, como se já tivesse sido revirada antes. Logo sentiu a madeira rachada do caixão. Limpou ao redor e viu arranhões profundos na tampa.
Levantou a tampa quebrada e o que viu fez o coração parar. A mulher estava lá dentro, vestido branco sujo de terra, rosto pálido, olhos abertos, fixos nele. Ela agradeceu com um sussurro, mas seu sorriso não era de alívio, era de fome. Antes que ele pudesse reagir, ela se levantou rápido, como se algo que não deveria se mover daquele jeito. Ela pulou para fora do caixão e ficou em pé, oscilando, testando o seu equilíbrio. Tanto tempo, murmurou olhando as mãos sujas de terra. Antônio gaguejou que ela estava livre, mas ela se aproximou e disse: "Eu nunca vou ser livre." Foi então que ele entendeu. Ela não estava viva, ela não estava morta, ela estava presa e agora solta. Antônio correu desesperado entre os túmulos. Atrás dele, passos arrastados e risadas agudas ecoavam no ar. Por mais rápido que ele corresse, parecia sempre mais perto. Ele tentou se esconder atrás de um mausoléu, prendendo a respiração enquanto os passos se aproximavam, arrastando, até parar bem na frente dele. Então a voz dela sussurrou ao lado de seu ouvido: "Você acha mesmo que pode se esconder de mim?" Ele olhou para trás e ela estava ali. Antônio correu novamente, agora vendo o portão do cemitério à frente. 50 metros, 40, 30, 20, 10, 5, quando uma mão gelada agarrou seu ombro e puxou. Ele gritou e tudo ficou escuro. Antônio acordou no hospital. Uma enfermeira disse que o vigia o encontrou desmaiado na entrada do cemitério, em ataque de pânico. Ele perguntou sobre Helena, mas a enfermeira garantiu que ninguém estava com ele. Dias depois, recebeu alta e pediu demissão sem voltar ao local. Uma semana depois, recebeu uma carta da prefeitura informando que o lote 45 estava vazio, sem corpo, sem caixão. Nunca havia sido utilizado. Na noite seguinte, às 3 da manhã, Antônio acordou com sede e foi até a cozinha. Quando acendeu a luz, Helena estava sentada à mesa, vestido branco, sujo de terra, sorrindo para ele. "Obrigado por me libertar, Antônio. Agora eu vou ficar com você." Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se essa história te prendeu de alguma forma, aproveita e se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se puder, deixe o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer novas histórias para você. Escreve nos comentários o que você achou e qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos. A gente se vê na próxima.